Ela é artista de circo, artista de palco, artista de rua e atleta profissional. O Sesc Cultura ao Quadrado hoje recebe Júlia Maia, ou a Big Girl Maia. Exatamente. Agora você está mais conhecida assim, né, Júlia? Eu tô mais conhecida como Maia fora de Brasília, por incrível que pareça. Em Brasília ainda me conhecem muito mais como Júlia, né? Ou como macaxeira. Ou como macaxeira. Você é a palhaça macaxeira. Sou a palhaça macaxeira, filha do Mandioca Frita. Filha do Mandioca Frita, nosso querido palhaço de Brasília, Esse que se mesmo. apresenta sempre no Parquinho Ana Lídia, ali no Parque da Cidade. É um querido de gerações de brasilienses, né? Que cresceram vendo o Mandioca Frita se apresentando. Pois é, é um pouco da história de Brasília também, né? E como muitas pessoas cresceram vendo ele, eu também cresci vendo ele, brincando com ele. É uma pessoa que faz muito parte também de tudo que eu sou hoje, que eu faço, né? Até, inclusive, profissionalmente e artisticamente, assim. Sua família é uma família de artistas, né, Júlia? Todo mundo tem, parece que tem no sangue essa vocação para fazer arte. Pois é uma vocação, não sei se é uma vocação, né? Mas é uma família de artistas que... Engraçado, porque quando eu era mais nova era uma coisa engraçada de contar na escola, né? De você, conforme você vai conhecendo as pessoas, ninguém tem uma família muito como a sua família, né? E aí acaba que você tem um pai palhaço, o irmão do teatro, a irmã canta, tudo isso, né? E como é uma família de Brasília, né? Vivi muito dentro desse lugar artístico na minha casa, né? Eu acho que uma pessoa muito responsável por isso é, inclusive, minha mãe, que não é uma artista de profissão, mas é uma artista da vida, né? E que ela casou com 3 artistas, né? E deu a gente a possibilidade de viver uma experiência de vida diferente do que ela teve, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque minha mãe, por mais que não trabalhou como artista, sempre cantou dentro de casa, sempre incentivou a gente a fazer o que a gente queria fazer, com a gente dentro das artes para se experimentar. Fazia também, durante muito tempo, um sarau que acontecia na nossa própria casa também, onde iam muitos artistas e eu via aquilo. Ela estava sempre mergulhada nesse universo. Sempre mergulhada e sempre incentivando a gente. E hoje em dia ela até se apresenta. Tem se apresentado às vezes por aí com um rap que ela canta, uma poesia que ela sabe, uma música que ela canta. Que legal. E ela chegou a fazer figurino também uma época para vocês. Também. Faz ainda, né? Faz um pouco de tudo. A casa dela é um grande figurino, é um grande cenário, né? Ela tem uma casa lá em Olhos d'Água que é feita de garrafas, de paredes de pinturas de pano, e ela é essa mulher cheia de... muito inspiradora também, acho que nesse sentido, por mais que tenham esses irmãos artistas e pai, acho que minha mãe também acaba sendo essa... Ela é artista também. Também é uma artista. Sem dúvida, só Com pelo certeza. que você contou aqui da casa e dessas apresentações que ela faz, ela Sim. pode não ser uma artista profissional, mas é uma artista. Com certeza. Então eu acho que realmente está no sangue, né, da família toda. E Tá. esse amor pela cultura. Uhum. Com certeza, acho que também existe esse incentivo, né? Que eu acho que quando a gente se compara com outras famílias que têm uma outra realidade, muitas delas são famílias de artistas sem ter tido a oportunidade de experienciar, né? Então, eu acho que esse incentivo que eu tive da minha mãe, apoio sempre, também me deu muito a possibilidade de acreditar profissionalmente que eu poderia seguir um caminho que me fizesse feliz, né? E você se encontrou, né, Júlia? Nessa área você se encontrou. Eu acho que agora eu me encontrei e continuo me encontrando, né? Porque eu acho que é um processo. A gente também somos tantas, né? Somos muitas, né? E eu acho que nesse momento agora eu tenho me encontrado muito a partir da dança, né? Que foi uma coisa que chegou até mim. Sempre fui uma pessoa que gostei de me movimentar, subir em árvore, brincar. Não fiz muitas aulas de dança em academia, mas fui apresentada ao break, né? Que é a dança que eu faço hoje. E é uma coisa que
me faz feliz, me traz liberdade, assim, para aquilo que eu acredito. Eu ia te perguntar, porque eu já te vi em apresentações circenses, né? Uma coisa mais de artes cênicas. Claro que tem uma presença do corpo e uma movimentação do corpo muito presente. Sempre teve, eu sempre vi isso nas suas apresentações. Mas depois você foi para esse outro lado mesmo do hip hop, da dança, dessa expressão mais corporal mesmo. Quando foi que isso entrou na sua vida? Porque o circo tá desde sempre. Isso. O breaking é depois. Isso, na verdade o circo ele tá desde quando eu sou criança, porque meu pai já levava a gente quando era pequeno para apresentar com ele, né? A gente aprendeu a andar, já aprendeu a andar de perna de pau já na sequência, então a gente brincava com ele e tudo. O break ele chegou para mim na adolescência, assim, porque eu era muito rueira, eu gostava muito de ficar na rua. E eu comecei a conhecer pessoas que dançavam break, eu comecei a ver alguns movimentos. Antes de dançar, eu andava de skate. Então, quando eu comecei, existia um movimento muito importante aqui em Brasília, que era o encontro de b-boys e b-girls, que acontecia no CONIC. E que já chegou a dar, assim, 300 pessoas. Era um encontro de muitas pessoas que vinham dos entornos de Brasília para o centro, né? E foi numa época onde o break estava muito em alta, né? A gente estava recebendo muita informação através de YouTube, de filmes e tal. Então, era uma dança que estava presente principalmente nas periferias, assim, né? E aí todo mundo se encontrava ali. E ali no Bancário CONIC, Bancário era um lugar onde eu já frequentava para andar de skate. Então, eu via acontecendo, parava, assistia e tal. E acabei conhecendo algumas pessoas. Tentei aprender num primeiro momento, perguntei onde que o pessoal treinava, geralmente era até numas igrejas, as igrejas abriam espaços, assim, para o pessoal treinar. Que legal. E aí cheguei aí algumas vezes, mas eu sentia que as pessoas não me ensinavam muitas coisas, me ensinavam ali um simples, um básico, e aí aquilo ali eu aprendia meio que não me instigava a querer mais. Aí que teve um evento na Santa Maria, nessa época eu já morava na Santa Maria, eu já estava com acho que 17 anos, e aí teve um evento lá que eu fui para assistir 2 amigos meus que dançavam, e era um evento de dupla, né? De break de dupla, 2 versus 2. E tinha uma dupla de 2 meninas dançando que foram chegando longe na competição. Acho que elas chegaram até na semifinal, assim. E aquilo foi tão incrível que eu nem hoje em dia que eu vejo a força que teve isso. Porque pra mim, naquele momento, eu falei assim, caramba, essa parada é muito massa, cara. Eu queria muito conseguir fazer, sabe? Mas eu acho que tem a coisa da referência, né? Total. Quando você não tem referência feminina, você estava vendo só os meninos dançando, era uma coisa que ficava mais distante. Por isso que a gente fala que as referências são tão importantes. Exatamente. E você é o exemplo, aqui você acabou de dar o exemplo objetivo disso. E que na hora, pra mim, eu só percebi isso depois, mas numa festa de um amigo meu que era DJ, assim, na casa dele, que ele chamou a gente pra ir, ele tinha uns amigos que dançavam, e aí no meio da festa a galera fez uma batalha de break. E aí eu conheci algumas dessas pessoas, conheci principalmente o B-Boy Catatal, que era lá do Céu Azul na época, e que eu comentei com ele que queria aprender, e aí ele falou assim, cara, vou te ensinar, vou realmente parar pra te ensinar, e ele virou o meu primeiro professor, assim. Que legal que alguém, né, teve a... Exatamente, porque o break, na verdade, ele é uma dança, agora também é uma dança desportiva, né? Porque vai para as Olimpíadas. Mas primeira vez, né? O ano que vem. Exatamente. Mas é uma dança, é uma cultura que não está dentro das academias de dança até hoje, por incrível que pareça. Então, até mesmo as academias de danças urbanas, é muito difícil encontrar uma aula de break, né? Onde a gente encontra centros culturais que abrem essas portas, ou projetos sociais. Engraçado, por que você acha que tá tão fora, tão outsider assim? Então, eu acho que existe uma criminalização um pouco dessa cultura, do preconceito. Mesmo. Porque como ele nasce ao redor da cidade, né? Como a gente também acabou vendo muito esse break nas ruas, nesses lugares, e tem esse pré-julgamento de estar relacionado com a marginalidade, tudo isso. Então, dentro das academias, isso não foi muito bem aceito. Você acha que o fato de virar esporte olímpico vai dar uma mudada na cabeça das pessoas? Porque a gente viu isso um pouco com o skate. O skate também era visto como uma coisa
não, é skatista. Era uma coisa meio... Tinha um preconceito também, Sim. rolava um preconceito. Total. E depois, quando virou esporte olímpico e as pessoas estão acompanhando e tal, ganhou, eu acho que ganhou um outro respeito. Com certeza. Inclusive do público que não é skatista, que não entende, mas que agora tá torcendo pelo Brasil no skate. Exatamente, que eu acho que é o público mais importante, assim. E, pra mim, o fato do break ir para as Olimpíadas, o nosso maior ganho de todos vai ser esse daí. Vai ser a possibilidade da gente, as famílias assistirem o break pela televisão e torcerem. olharem de um lugar diferente, né? E aí eu acredito que isso pode fazer até movimentar mais essa cultura e a gente ter um respaldo maior para poder pedir recurso do governo, pedir espaço para treinar, né? Poder estar desenvolvendo projetos também para as novas gerações, que é uma coisa que eu sinto muita falta hoje, principalmente em Brasília, assim, a gente não tem muito novas gerações, né? Na minha época, como eu te falei, na época que eu comecei, era um momento onde estava estourando, mas logo depois que eu comecei, depois de mim, não existe muitas novas gerações. Porque isso é foi se péssimo, diminuindo. porque vai morrendo, né? Exato. Vai se perdendo. Exato. Eu ia te perguntar isso em relação à estrutura, a incentivo, porque a gente sabe que a cultura e o esporte, tirando o futebol, que tem mais incentivo, mais visibilidade, mais tudo, mas assim, normalmente a cultura e o esporte não são privilegiados. É uma vida muito difícil de quem escolhe, do profissional que escolhe viver disso. A gente conversa muito aqui no Sesc Cultura ao Quadrado dos artistas que vivem, que escolheram, não, eu quero viver da minha arte, quero viver da música, ou eu quero viver do teatro. Como isso é difícil. Você acha que também as Olimpíadas vão mudar isso, essa visão de incentivo e de investimento no break? Olha, eu espero que sim. Tomara. Eu espero que sim, porque na verdade, eu tenho um pouco esse privilégio também, por ser de uma família de artistas, né? De ter tido desde o começo algum tipo de apoio quanto a isso. Então, eu acho que ser artista ou ser do esporte é uma coisa muito difícil e é para quem tem coragem, para quem tem também algum tipo de logística para isso. Assim, você tem que se organizar muito para isso, né? Não é só sobre sonhar, né? Mas começa sonhando, claro, né? Mas eu acho que nesse sentido eu tive um grande privilégio pelo apoio, que eu acho que muitas famílias não chegam nem a apoiar os seus filhos ou pessoas dentro da própria família que querem seguir isso. E eu tive também uma escola que é o do meu pai, né? Que é dos meus irmãos, mas o que eu falo principalmente do meu pai, que é uma pessoa que eu sempre estive junto e sempre trabalhei junto, principalmente. Então, eu pude aprender muito com ele como vender meu trabalho, como preparar meu trabalho, como fazer com que isso renda de alguma forma, né? Como que eu posso ganhar dinheiro a partir da minha arte, não só sonhando com isso, mas fazendo mesmo acontecer e criando uma estrutura para que isso realmente aconteça, que é o que mais eu acho que eu sinto falta hoje de chegar essa informação. Porque a gente fala muito sobre ser artista, né? Esse sonho que é, essa beleza que é. Mas eu acho que é importante a gente saber passar também a informação de como que a gente chega lá também. E como administrar a vida. Exatamente. Eu acho porque é aquela velha história. Não adianta você ser um excelente artista se você no fim do mês vai morrer de fome. Então, é uma equação difícil de resolver. Exatamente. Libre como un pájaro, libre como el viento, como el agua clara que viaja del monte. Eu queria saber como é que é essa junção das artes na sua vida, porque vendo você dançar é uma coisa impressionante. Eu estava até brincando, né? Você é mulher elástica. Eu fico impressionada com as possibilidades que você faz ali na dança. Você imprime o seu estilo, mas você tem essa elasticidade e, ao mesmo tempo, você tem uma coisa que é uma pegada que eu sinto um pouco circense na interpretação. Como é que é isso? Você juntar todas essas artes e levar para dança urbana, pro break, essa junção e essa cara brasiliense, porque a gente também vê uma cara brasiliense ali, uma marca, um carimbinho ali do Distrito Federal. Olha, isso daí é engraçado, porque
a estética do break, né? Essa cultura do break, ela me traz também uma liberdade para isso, para eu imprimir isso do que é a minha vivência dentro do circo, dentro dessa família artista, dentro do que é morar em Brasília. Tudo isso eu consigo imprimir dentro do break, que é uma estética diferente, por exemplo, de um balé, onde o passo ele necessariamente precisa ser executado daquela forma. E o break, na verdade, o que mais me encanta, inclusive, nessa cultura é que o grande lance é você achar a sua forma de fazer. Então, existem os fundamentos que estão presentes ali, mas você, para chegar num nível bom de dança, você precisa necessariamente achar de que forma você vai imprimir a sua personalidade naqueles movimentos. E essa é a grande brincadeira e é o que tanto me encanta e o que tanto me dá liberdade para eu misturar esse circo, esse teatro, essa rua, todas essas coisas que eu acredito para dentro da dança, para dentro da minha performance, o momento que eu vou batalhar ali. E talvez isso tenha te levado tão longe também, dando break. Com o certeza. fato de você ser tão original, porque Exato. eu acho que dá para ver o quanto você é original. Quando a gente assiste as batalhas, que na verdade para mim são verdadeiros duelos, a gente fica sim assistindo, torcendo e dá um nervoso, né? Porque entra uma competidora, entra outra, depois você volta, depois a outra volta. Isso. É realmente um duelo. E você tem que ter um sangue frio, uma originalidade no que você faz e um sangue frio para encarar. Como é que é esse sangue frio? Você está na seleção brasileira agora do break. Sim. E correndo um risco, que a gente está aqui na maior torcida, de ir nos representar nas Olimpíadas. Isso. Como é que é isso? Como é que é essa pressão e esse peso? Como é que você faz para lidar com isso ali na hora? Olha, eu tô aprendendo. Não é fácil. Não é fácil. É um lugar até um pouco de autoconhecimento, de você conseguir preparar principalmente a sua mente para que na hora da batalha ali, né? Não é só sobre o seu corpo, na verdade, pelo contrário. Eu acredito que quanto mais você está preparada psicologicamente, mais longe você consegue chegar. E eu tenho aprendido muito isso, porque esse caminho para as Olimpíadas é uma grande responsabilidade. Carregar o Brasil, como você falou. É carregar o Brasil, mas ao mesmo tempo, a que ponto carregar o Brasil, até onde isso faz bem para você, até onde isso te dá muito mais peso. Então, como você pensar sobre isso, porque eu acho que carregar o Brasil também é sobre você carregar o que você acredita, né? Seus valores. Seus valores. Então, tipo assim, eu desenvolvo e tento sempre me autoconhecer e sempre fazer aquilo que verdadeiramente eu acredito, para que na hora que eu for carregar o Brasil, eu consiga levar verdade nisso, né? E eu acho que tem uma coisa também do foco. Você tem que estar absolutamente focada ali no momento. Eu acho que isso qualquer atleta e muitos artistas têm que estar. E uma coisa do momento presente. Você não pode estar com a cabeça nem no passado e nem no futuro, né? É viver o momento presente com todo o teu ser ali no momento presente. Esse pensamento do presente, eu acho que ele é até uma coisa até um pouco pessoal minha, que eu acho que pode servir para outras pessoas, mas dentro desse lugar da competição, é um lugar onde eu me pesquiso também, porque eu quero cada vez mais estar à vontade dentro desse lugar, né? Para mim funciona muito. Eu trabalho de alguma forma a minha ansiedade, né? Porque se eu tô aqui pronta para batalhar contra você, e eu tô pensando que se eu ganhar, eu posso ir contra não sei quem, depois eu posso... Se eu tô pensando muito o que pode acontecer, isso me prejudica. Então, eu acho que das vezes onde eu mais me senti bem para batalhar, dentro desse lugar de competição, foi quando eu estava mais presente possível na hora da batalha, porque, volto a dizer, mais uma vez, é um treinamento muito mais mental do que físico nessa hora. Coisa interessante também, porque a gente fala das batalhas e tem uma postura um pouco provocativa das oponentes ali naquele momento ali, de fazer um gesto, de chegar perto, de dar uma insinuada. E antes e depois tem um abraço super caloroso. Tem isso. Tem isso, e na verdade é o espírito da competição saudável, eu acho, na minha opinião. Acho que o skate levou um pouco isso para as Olimpíadas, acho que o break vai levar isso também, que eu acho que a competição ela é super válida. E a forma como a gente aprende isso no break é muito saudável nesse sentido, porque a gente é super amigo, a gente está torcendo uma pela outra, um pelo outro ali na competição.
mas é muito interessante a gente se colocar no espírito de batalha mesmo, porque isso faz com que essa conversa ela aconteça de verdade, né? Então, eu acho que essas provocações, elas acontecem pelo espírito da brincadeira do que é uma batalha de fato, né? Porque ali a gente está uma querendo disputar com a outra, mas é dentro da batalha. Então, acabou ali, a gente se abraça e, torce pela outra na próxima fase. São adversárias, mas nunca inimigas. Nunca inimigas, Isso pelo contrário. Isso é que é legal. E eu vi uma entrevista que você deu falando, os vestiários das meninas e tal, tem uma vibe muito bacana antes de entrar para as batalhas. Sim. Que isso dá também ali uma energia boa para você se apresentar bem e tá... Tem isso mesmo, porque a gente não imagina, a gente que está de fora imagina que já é um clima meio ali de disputa, já no vestiário, já aquela coisa, o olhinho meio torto e tal, mas não é, né? Não é, e na verdade é uma coisa que eu acredito que seja especialmente no vestiário das meninas, porque eu acho que saber que o break, ele também é um espaço muito masculino, né? Muito. Muito, e assim, no mundo inteiro, se a gente fizer uma divisão, eu acredito que 10% de todas as pessoas que dançam break são mulheres, né? Então é uma diferença muito, muito grande. E aí você pensa que todos os eventos que eu vou e todos os ambientes que eu tô que tá relacionado com break, são vários homens e 1 ou 2 meninas ali e tal. Então, num vestiário de uma batalha onde tem só mulher, é muito incrível, porque é como se a gente se enxergasse ali e a gente falava, nossa, tá todo mundo aqui junta. Especialmente no evento da Red Bull, né? Porque o evento da Red Bull BC One, que a gente tem no Brasil, é o maior evento de break. Que você ganhou. Que eu ganhei ano passado. E aí lá existe esse espaço de exposição muito grande, de visibilidade. E por isso que é tão importante a gente ter uma batalha de big girls ali. E aí quando a gente vê aquele tanto de mulheres ali no vestiário prontas para aparecer numa live, aparecer para um público tão grande, é muito importante pra gente. Então, é como se cada uma que tivesse ali fosse a gente que tivesse ali também. É esse lugar da representatividade. Legal, porque isso é o pensamento do coletivo. Total. Não é um pensamento individual e egoísta, Com né? certeza. É uma coisa de a gente estar se fortalecendo como mulheres dentro de uma arte que era dominada, ainda é dominada pelos homens, mas era muito pior. Com então, certeza. A gente é como se a gente estivesse conquistando cada vez um degrauzinho a mais. E sendo referência pra e inspirando outras para poder, porque a gente isso precisa disso, né? Isso é fantástico. A Camila Siren teve aqui e ela falou muito disso no grafite. Que ela sentia muita falta de referências femininas, de mulheres que pudessem inspirar e pudessem mostrar para ela, é possível, você pode fazer isso. Porque a referência também é isso. É você mostrar que é um caminho viável. E quando você não tem nenhuma mulher fazendo, é muito complicado, né? Foi aí essa referência, essas 2 meninas que foram a sua primeira referência, como foram importantes, né? Com certeza. A gente está vendo o resultado agora. Agora eu queria falar um pouquinho também de um espetáculo que você faz e que você vai fazer esse ano, agora em junho. Um espetáculo que você faz que você mistura a dança, a mímica, o circo e as artes cênicas. Como é que é isso? Porque eu assisti uma sketch sua uma vez e eu fiquei assim, hipnotizada. É uma coisa muito bacana, que junta muitas artes e que faz uma coisa completamente nova. Agora eu tô nessa criação do meu novo espetáculo que mistura tudo isso. Por mais que eu já faça isso, eu tinha muito esse sonho mesmo de realizar um trabalho, né, bem bonitinho, que eu pudesse parar e pensar nele com cuidado, ter uma estrutura para criar um cenário, para criar um figurino específico para ele, né, um roteiro. E eu tô agora nesse momento de criar o espetáculo que se chama A Rama da Macaxeira, né? Para quem não sabe, a rama é a parte que sobe para cima da terra da macaxeira ali. E diz muito sobre o meu processo individual, né? E da mesma forma que eu levo dentro da competição, dentro do break, esse circo, toda essa minha experiência de vida e vivência, é isso que eu gostaria de fazer dentro de um espetáculo meu. E
talvez agora até com um desafio maior para mim, que é um espetáculo onde eu não vou falar tanto, talvez tenha mais mímica, tenha mais dança. Mas tem diálogo também. Tem poucos diálogos, porque eu tenho essa vontade de levar para outros países também, porque agora eu tô uma pessoa internacional, né? Você já participou de várias competições, inclusive ficando super bem colocada, né? Na Holanda, Sim, Dinamarca. Sim, exatamente. E aí, como eu tenho tido essa oportunidade de viajar mais, eu quero poder estar levando isso, né? E é uma forma também de me dar uma independência, né? Porque eu acho que existe um significado muito grande dentro do que é ser uma mulher abrindo uma roda na rua, e isso para mim é muito importante enquanto ser independente, que eu sempre apresento com meu pai, com meu irmão, apresentei algumas vezes sozinha, mas poder ter uma estrutura para eu ter esse material meu para onde eu tiver, eu conseguir me virar, é muito importante, assim, para Você aquilo que eu participou busco. das Desempregadas também, que foi outra maravilhosa que eu assisti, que é um espetáculo de rua, que eram duas mulheres fazendo, você e a Maria Tavares. E assim, vocês paravam, por exemplo, na rodoviária, nos Isso. pontos assim onde tinha movimento de pessoas e faziam a apresentação ali na cara e na coragem. Isso, e as Desempregadas, ela na verdade foi esse início desse meu processo de independência que eu já estava buscando enquanto artista, filha de mandioca, mas também enquanto uma artista que sou eu mesma, né? Que sou toda essa experiência também com o meu pai fora dele, com o teatro fora dele, né? Com o break fora dele, tudo isso que me mistura e ainda sendo uma mulher, né? Dentro dessa brincadeira que é apresentar na rua. Então eu já conheci a Maria, ela é minha parceirona e a gente se encontrou nesse sonho, na verdade. Então a gente, tanto ela como eu, a gente estava buscando criar algo para nos dar uma independência, para a gente se perceber como brincantes desse nosso filho ali, né, que vira um filho que a gente faz acontecer. Então foi um início desse processo. Depois das Desempregadas, a Maria agora está realizando o espetáculo dela solo, e eu também, graças a um projeto do FAC, também estou agora na criação do meu. A Rama da Mandioca, da Macaxeira. A Rama da Macaxeira, vai ser, ó, A Rama da Macaxeira. 24 e 25 de junho, hein, gente? Aonde? 24 e 25 de junho? Vai ser lá na Santa Maria, que é a cidade onde eu sempre vivi, né? Meu pai ainda continua morando lá. E aí vai ser lá na Praça Central da Santa Maria, sábado e domingo. É uma construção também, né? É Com a certeza. sua construção também como artista. Qual é a maior dificuldade para se apresentar assim na rua sozinha? Porque eu imagino quando você vai com um grupo, é uma coisa um pouco mais protegida, né? E um pouco menos assustadora, porque eu acho que tem sempre aquela coisa, como é que vão reagir ao que eu vou fazer? Sim. Tem sempre essa questão, o artista de rua sempre se depara com isso. Quando você está em grupo, você está um pouquinho mais protegido, porque se não gostarem, como é que é estar sozinha e se apresentar assim? Olha, estar sozinha e se apresentar é um desafio muito grande. Imagino. Eu acho que existe um lugar também para mim que é... A rua, ela é esse espaço onde eu sempre brinquei e com certeza eu sei fazer isso porque eu já faço isso, né? Então eu tenho uma história com a rua que me deu uma boa base para eu conseguir chegar ali e ter coragem, né? Que é uma coisa muito difícil de ter, mas ao mesmo tempo é doido, porque a rua, por mais que é esse lugar da brincadeira para mim, também é um lugar perigoso, né? É um lugar onde você é assediado, é um lugar que você tem que às vezes esconder o celular, ou às vezes você vai passar um cara ali, né? E então é um lugar um pouco perigoso às vezes de ser mulher na rua e de as pessoas te olharem com outro olho, você tá querendo brincar e a pessoa tá olhando pro seu corpo. Então existe esse lugar de ser uma mulher na rua que é um desafio muito grande, por isso que eu falo que tem que ter ainda mais coragem. Com certeza. E aí eu vou me apegando a toda essa bagagem que eu carrego para conseguir fazendo e aprendendo e construindo também esse espaço seguro para mim e também como forma também de inspirar outras mulheres a estarem também, né? Porque eu sei que o desafio de ser um homem apresentando na rua é um e de ser uma mulher apresentando é outro. Com certeza, né? Completamente, são situações completamente diferentes, Sim. A gente sabe disso. Você falou muito de Santa Maria, o lugar onde você cresceu, as referências que você tem, as suas raízes, e eu queria terminar perguntando o que é Brasília para você? O que é Santa Maria? O que é esse quadradinho? O que é Brasília para você? Olha, eu acho que Brasília, para mim, é como se fosse um meu cantinho de refúgio, assim. Porque, ainda mais, eu sinto que nos últimos tempos eu tenho saído muito de Brasília,
mas eu sinto que aqui é o lugar onde fez muito do que eu sou, né? Tanto porque eu tenho toda uma família que é daqui, eu sou nascida aqui, né? Também tenho muito das referências do que eu acredito, né? Tudo que eu construí daquilo que eu acredito, do que eu acho que é certo, que é errado, as pessoas com quem eu convivi na minha adolescência, as pessoas que me ensinaram a dançar, que me ensinaram a brincar, e que sempre quando eu, na verdade, saio, o melhor cantinho é voltar para cá. Eu gosto do ar daqui, gosto das árvores dessa cidade, né? É o lugar onde eu me sinto abraçada, assim. Apesar de tudo, eu acredito que eu ainda vá voar aí para muitos países, porque eu quero muito isso. Mas eu acho que Brasília é o lugar onde eu vou almoçar na casa da minha avó e eu consigo abraçar o meu pai e ir no parque da cidade respirar, levar minha sobrinha, sabe? É o lugar onde eu me sinto em casa, onde eu não tenho medo de andar nas ruas, onde eu vou encontrar sempre alguém que eu conheço. Então, eu acho que nesse momento, para mim, pode ser isso. Brasília é casa. É minha casa. É a sua casa. Lindo, muito bom, muito bom. A gente espera te ver brilhando nos pódios, nos palcos, nas ruas do mundo inteiro e levando, carregando não só o Brasil, mas carregando especialmente a nossa Brasília. Pode deixar. Júlia, muito obrigada. Obrigada, Márcia. Foi um prazer. Foi uma alegria ter você aqui. E o Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana com outra entrevista. Não perca.